Então, o texto que Deus colocou no meu coração da gente poder basear a nossa reflexão é o texto de Pedro, tanto na primeira carta como na segunda. Por que Pedro? Porque a gente vai estar falando sobre espiritualidade e amizade. E talvez Pedro seja o cara que mais apresentou dificuldade em entender a relação entre as duas coisas. Então, talvez de todos aqueles que puderam conviver com Jesus, e a gente pode estender isso até Paulo, como o apóstolo foi chamado depois, mas Pedro teve convivência com Paulo, e vocês sabem que a relação dos dois não foi fácil. Então, Paulo e Pedro tinham um enfrentamento assim, muito graves, né? E o Pedro é esse homem de muito compromisso, de muita sinceridade e quase nenhuma sensibilidade. Eu queria começar a refletir a espiritualidade nesse aspecto. Talvez um dos nossos problemas de espiritualidade hoje é que ela está se tornando uma espiritualidade dogmática, religiosa, litúrgica, excessivamente sincera e pouco sensível. Então a gente começa a achar que sinceridade é tudo, né? E eu quero dizer uma coisa: sinceridade é uma coisa que resolve a nossa relação com Deus, como era a questão de Pedro. Pedro estava 100% engajado em agradar a Deus, defender Deus e dar a vida por Deus. Para ele, vida espiritual era a sua devoção a Deus. E Pedro é honesto quando ele diz que por Deus ele estava disposto a morrer. Quando Pedro diz lá assim, pelo Senhor eu vou dar a vida, ele não estava mentindo, aquilo não era uma figura de linguagem. Tanto que quando vieram prender Jesus, Pedro andava armado. Agora você pensa, é a mesma coisa descobrir que tem um cara aqui, no meio da gente aqui, com um 38 aí, 38, o que é? Não, estou preparado para tudo que vier. Então, Pedro tinha essa noção de enfrentamento. E eu acho que a igreja hoje, ela está sofrendo desse mesmo mal, de achar que tudo é uma questão de enfrentamento doutrinário e apologético, em que o cristianismo é mais uma religião. Então a gente foi arrastado por esse viés da religiosidade, da gente ter que fazer defesa apologética da nossa fé, para provar que a nossa forma de crer está mais certa que as outras. Então essa coisa da defesa da fé é uma coisa meio complicada, porque a gente não vê nenhum estímulo na palavra de Deus à defesa da fé. A fé não tem que ser defendida. A fé é para a defesa das relações. E muitas vezes a gente compromete as relações para defender a fé. Então, e o Pedro tinha essa dificuldade. E aí, por Jesus, ele estava disposto a morrer. O que ele não estava disposto a morrer pelos outros. Até de forma, às vezes, meio dogmática, quando a gente fala assim, que Jesus fala assim, ó Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, a gente já está pensando que Pedro vai negar Jesus. E na verdade, Pedro não negou Jesus. Por Jesus, ele partiu para o combate. E eu acho que na cabeça de Pedro ele pensava assim, se alguém vier com a mão no meu mestre, eu vou para o pau aqui, e aí a hora que eu arrancar uma espada, Jesus vai chamar os anjos, eu e Jesus maioria absoluta, e eu não preciso nem acertar. Acho que Pedro era tão crente nos moldes de hoje, que ele falava assim, basta ser crente, eu não preciso acertar na pontaria, eu não preciso ser bom no que eu faço. Porque se eu cortar uma orelha, vai ser fatal. Então assim, Pedro não estava nem ser um bom espadachim. Eu acho que na cabeça dele, se eu pegar, vai ser mortal. Aí na hora que Pedro dá o primeiro golpe, e pensa que Jesus vai aderir a essa coisa meio do confronto religioso, a hora que Pedro ora, Jesus está repreendendo ele, um amigo na frente de todo mundo, e ainda curando mal. Aí Pedro pensou, desse jeito, essa guerra vai acabar não. Atingir Jesus, curar, que hora que essa guerra acaba? E isso obriga Pedro a um confronto de pensamento. E a gente está tão acostumado a pensar nessa relação de Jesus como o ente e não como o Cristo. O que Jesus representa como pessoa de Cristo, que a gente não pensa que Pedro não negou Jesus. Pedro negou o conhecimento de Cristo aos seus irmãos. O Jesus ele era capaz de morrer, mas ele não era capaz de morrer por uma mulher ignorante
e que não representavam muita coisa, não eram um tipo de divindade. E às vezes a gente está disposto a morrer pela divindade, mas não estamos dispostos a morrer pela mediocridade. Então, Pedro negou Jesus ou negou Cristo? Essa seria uma pergunta. Então Pedro tem esse viés de espiritualidade estereotipada. Tanto que quando Jesus ressuscita, vem conversar com Pedro, ele vai levar Pedro esse diálogo. Pedro, você me ama? E Pedro é enfático em dizer: o Senhor eu amo. O Senhor eu amo. Então nós não temos dificuldade de amar Jesus. Talvez a gente tenha dificuldade de amar como Jesus. Talvez a gente não tenha dificuldade de morrer por Jesus. Talvez a gente tenha dificuldade de morrer porque Jesus morreu. E morrer como Ele. E aí nós não temos dificuldade desse embandeiramento religioso. E o Pedro vai por aí e Jesus diz: não, então você me ama, cuida dos seus irmãos. E aí Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, quando você é mais novo, você faz o que você quiser. Você tem sua autonomia. E aí Jesus está abordando a questão do quê? Da sinceridade. Então uma das características da imaturidade é a sinceridade. Nada é mais sincero do que uma criança dando birra num shopping, constrangendo pai e mãe, fazendo pai e mãe passar a maior vergonha, e ele pagando o maior mico ali no meio de todo mundo, só porque ele quer um brinquedo que ninguém quer dar para ele. Ele está sendo o quê? Sincero. Nada é mais sincero que um cara sair com um assalto, o assaltado reagir e ele tem uma bala na testa dele. Ele queria uma bala sincera. Não falta sinceridade no marido que bateu na mulher. Quase 40% das nossas mulheres no Brasil apanham. E da totalidade das mulheres que apanham, a maior comunidade representada por categorias são os evangélicos. Da totalidade das mulheres que apanham no Brasil, 40% são evangélicas. E quando o marido está batendo a mulher, não está faltando o quê? Aquilo é uma surra sincera. Porque o hematoma é sincero e o tapa é sincero. Então, com a mesma sinceridade que às vezes nós tratamos a religião, nós achamos que podemos tratar as pessoas. Então, sinceridade é uma coisa que cabe na relação com Deus, porque Ele vai resolver isso. Quão sincero eu estou sendo e verdadeiro. Mas na relação com as pessoas, nós vamos ter que ter, além de sinceridade, vamos ter que ter sensibilidade. Então Jesus está chamando Pedro para sinceridade, falando: olha, quando você for mais velho, alguém mais novo que você vai pegar você pela mão e vai te levar para um lugar que você não quer. E o Pedro ouviu isso. Pedro negou Jesus 3 vezes, ele ouviu uma exortação tripla. Pedro era catedrático em conversar 3 vezes com Deus. Ele já estava quase diplomando em diálogo de 3 pontos. Aí ele tem uma visão arrebatada. Pedro, num arrebatamento espiritual. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pedro estava num terraço e ele tem um arrebatamento espiritual. Ele está fora da sua condição natural. Ele está vivendo, ele arrebatado do Espírito. Então você vê a gravidade do dogma. O tanto que a questão da sinceridade dogmática é profunda na nossa vida e até que ponto ela pode resistir a Deus. Pedro, arrebatado do Espírito, vai conversar com Deus. Deus vem para conversar com ele. Não é qualquer um não, irmão. Pedro conversou com Jesus, não é qualquer um não. E depois Pedro conversou arrebatado do Espírito com Deus. E Deus faz descer para Pedro um lençol cheio de coisas para Pedro imundas, mas não eram mais imundas porque Deus tinha purificado. E Pedro produziu o maior sofisma já produzido na história humana, em 2 palavras. Não existe declaração mais sofismática do que a de Pedro lá naquele terraço, em 2 palavras. Porque Deus falou assim para ele: come. Ele falou assim: não, Senhor.
Se é não, não é Senhor. Se é Senhor, não pode ser não. Amém? Como é que o cara consegue produzir um sofismo tão grande só com 2 palavras? Porque Pedro estava sendo o quê? Sincero. E aí, Deus fala assim: Pedro, nunca mais chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro vai lá encontrar com Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio está lá, pronto para receber ele. E ele fala assim: você sabe muito bem que não é lícito para mim, judeu, entrar na casa de um gentio imundo. Mas como Deus me proibiu de chamar imundo de imundo, então eu vou entrar na sua casa. Então Pedro arrumou um jeito na sua teologia de dizer sinceramente que aquele cara era imundo. Deus disse para ele não fazer mais isso. E aí, antes que Pedro tivesse terminado o sermão dele de 3 pontos, que ele tinha preparado, antes de acabar a mensagem, antes do apelo, então ele fez a introdução, ele apresentou o tema, fez a introdução, o exorto. Antes de chegar na conclusão e no apelo, o Espírito Santo resolveu interferir na pregação dele. O cara foi cheio do Espírito Santo, ele nunca terminou a mensagem dele, voltou para Jerusalém para se explicar. E você acha que deu testemunho de uma coisa bem sucedida? Ele foi se desculpar em Jerusalém. Foi, irmão, eu estava pregando minha mensagem do jeitinho que tem que pregar, que a gente aprendeu lá na escola. Mas antes de eu acabar a mensagem, o Espírito Santo veio, encheu todo mundo, e aí eu não tive o que fazer. Então, o Pedro, ele ajuda a gente a entender. E aí o Pedro vai escrever ele, depois ele fala, Paulo fala do embate que teve com ele, e ele depois escreve uma das últimas falas do Pedro na vida dele. Ele diz assim: irmãos, prestem atenção no que o nosso irmão Paulo tão empenhadamente nos ensina. São coisas difíceis de entender. Na verdade, ele não está falando que é difícil de entender. Entender ele tinha aprendido lá na conversa com Jesus. É difícil de aceitar. Mas presta atenção no que ele está falando, porque o que ele está dizendo, nós temos que prestar atenção. E aí depois Pedro, quando vai escrever, nem parece mais a mesma pessoa, porque se você pegar as 2 cartas de Pedro, é interessante você olhar para o Evangelho, o único Evangelho lá que Pedro influenciou, que é o Evangelho de Marcos. Você lembra que o Marcos, que é o discípulo de Pedro, tinha uma pendência com Paulo? E aí, o Evangelho de Marcos também é cartesiano, não tem nem genealogia. Já entra com Jesus trabalhando, e na fase adulta, não tem conversa, é serviço, serviço, serviço. E aí o Pedro, quando vai escrever as cartas dele, é interessante, porque na introdução das 2 cartas dele, ele vai falar de quê? De afetos, de amor fraternal. Se você ler a primeira carta, é disso que ele está falando. Ele vai falar de sermos gerados uma semente corruptível. Ele vai falar de abandonando as paixões desse mundo, viver o amor fraternal, né? E aí, ele, lá na primeira carta ainda, ele diz assim: e nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes, vocês que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Imagina o que custava para Pedro dizer isso. A transformação de entendimento que Deus ia fazer na vida dele. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançado misericórdia. E eu queria então ir agora lá para a segunda carta, quando ele diz assim: visto que como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Ele está tendo um entendimento daquilo que Deus operou em
nós, concedendo a nós glória e virtude, e que as promessas de Deus concedidas a nós foi para que nós entendêssemos que Ele nos fez participantes da sua natureza, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vocês, reunindo toda a diligência, toda a dedicação, associem à vossa fé virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês, em vós, aumentando, fazem com que não sejam mais inativos, nem estéreis, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqueles em que essas coisas não estão presentes, é míope, enxergando só o que está diante dele, está perto, esquecido da purificação do seu pecado de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarão em tempo algum. Amados, quando a gente fala de espiritualidade, o nosso desafio, a gente quer tratar aqui da questão da espiritualidade e da amizade. Talvez a nossa dificuldade em tratar de espiritualidade é porque a nossa espiritualidade e o nosso apuro teológico está numa teologia focada na divindade, no divino. Então, muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus para tentar produzir conhecimento do Theo divino, do Theo Deus e dos seus atributos. Então, nós já evoluímos demais, a gente já produziu pensamento demais em torno da divindade. E na verdade, quando Deus criou todas as coisas, o propósito de Deus não era ser reconhecido na divindade. Deus não criou todas as coisas para ser reconhecido e louvado no seu poder. Deus não é um Deus com crise de poder, criando tudo para que no fim o seu poder fosse reconhecido, porque senão ele estaria em crise de poder. Na verdade, se a gente pode usar essa palavra, e eu creio que a gente pode usar, se a gente entender crise como movimento, como inflexão, como um desejo, e eu vou usar uma palavra aqui com muita cautela, de transformação, a crise criativa de Deus, no sentido positivo, não é da divindade, é da paternidade. A bondade de Deus está associada à relação, aos afetos, e não ao poder. Então, o que Deus quer revelar, quando Deus diz, façamos o homem, artigo singular definido, de modo que esse homem seja a imagem da nossa semelhança, Deus não está querendo produzir a imagem do seu poder. Deus está querendo produzir a imagem visível das suas virtudes, da sua natureza, do seu caráter, e não da sua capacidade. Então nós podemos passar toda a eternidade próximos de Deus, nos relacionando com Ele, que nós nunca vamos quantificar quanto do poder de Deus Ele usou na criação de todas as coisas. Quanto do poder de Deus Ele usou para criar tudo? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque não interessa. Às vezes a gente acha que Deus quase que esgotou o poder dele. Tanto a gente tem essa sensação que Deus usou todo o poder dele para criar, que a gente fica com essa ansiedade achando que Deus agora está correndo atrás de corrigir o que deu errado. Não, amados, Deus está no controle. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo que vem acontecendo na história da humanidade não é uma frustração do projeto de Deus. É a forma estabelecida dele para revelar o seu caráter. É para a revelação de Cristo como o caráter de Deus e não como o poder de Deus. Então, quando Deus está criando tudo, a natureza inconsciente apresenta o poder de Deus. O céu, a terra, o firmamento, as aves, a natureza, tudo declara o poder. Mas a única parte da criação que pode glorificar a Deus nas suas virtudes é o seu povo, é a igreja.
família. Então Deus está fazendo tudo na plenitude do seu poder, mas Ele está fazendo todas as coisas na plenitude da sua vontade. Então, ainda que eu não saiba quanto do poder de Deus Ele usou, eu sei que tudo que Ele fez, Ele empregou toda a sua vontade, porque Paulo diz que Ele fez tudo segundo o exclusivo conselho da sua vontade. E toda a vontade de Deus está implicada nisso. Então, o que Deus queria dar a conhecer é a sua vontade. E a vontade de Deus está associada às suas virtudes, não aos seus atributos. Então, a parte invisível de Deus para ser revelada através de Cristo não é o seu poder, mas as suas virtudes. Então, a espiritualidade está no conhecimento das virtudes, e a religiosidade está na devoção do poder. Então, a igreja não é a comunidade dos que buscam o poder. A igreja é a comunidade dos que conhecem a vontade. Então, a nossa teologia ela tinha que estar mais focada na divindade, na figura do Pai, do que do divino. Então, aquilo que o homem poderia conhecer sem Cristo está revelado no Velho Testamento. Então, nós não precisamos de Cristo para venerar a divindade para o resto da vida. Então, Cristo não vem nos apresentar a divindade. Cristo vem nos apresentar aquilo que até então, sem Ele, não poderia ser conhecido, que Deus é Pai. Amém? Então, muitas vezes a gente não está se apercebendo disso. E aí, na hora da gente evangelizar, a gente está evangelizando para as pessoas terem um encontro com Deus no futuro. Então, a gente está evangelizando para as pessoas serem aprovadas no juízo divino, e não para elas serem transformadas no conhecimento do Pai. Vou repetir. Muitas vezes a nossa evangelização é para que elas sejam aprovadas no juízo divino, e não para que elas possam viver o reino de Deus na justiça do Pai. Por isso que a gente tem muita sinceridade, o nosso esforço sincero de no fim querer ser reconhecido por Deus e dizer para Ele quanto o reconhecemos. E na verdade, Ele não quer ser reconhecido, Ele quer ser conhecido. Tanto é verdade que a gente fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então Jesus não é caminho para Deus, porque Deus é onipresente. Então não há caminho para Deus. E às vezes a gente pensa que Jesus é caminho, tempo e espaço. Ah, Jesus é o caminho para que eu chegue em Deus. Não, não há caminho para Deus, Deus é onipresente. Jesus é caminho para o Pai, e não para Deus. Qualquer um pode evocar a Deus sem Jesus, mas não pode conhecer o Pai sem Ele. Qualquer um pode ser abençoado por Deus sem Cristo, mas não pode conhecê-lo sem Cristo. Então, Cristo não é caminho para Deus. Quem fez a gente pensar Deus no exclusivo aspecto da sua divindade foi o diabo. Então, quando a gente fala às vezes de ensino de demônios, o que o diabo fez? Ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no fim. Então, quem transformou Deus no objeto da devoção foi o diabo, porque agora Deus não é o Pai, Ele não é a origem, Ele é a expectativa religiosa. Então Deus está no fim da nossa devoção, e não no princípio do nosso conhecimento. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos gerados, e que todo conhecimento é para que eu possa entender a parte que nós temos na natureza divina. Nós somos filhos, que nós comungamos a natureza de Deus, e que Deus então não está com, Deus está em. Boa parte da nossa liturgia é uma liturgia primitiva. Nós ainda batemos os tambores e fazemos ofertas para que Deus venha ao culto, e nós tivemos a ousadia e o desplante de começar um culto sem Deus, que chega depois.
e é a última parte convertida da nossa reunião. Então nós começamos uma reunião onde a única parte não convertida é Deus. Todos nós estamos convertidos, sabendo exatamente que tipo de divindade a gente precisa. Nós vamos bater os tambores, ele vai gostar da música, vai gostar das ofertas, vai gostar da reza, e no final ele vai converter todos os seus atributos a favor das nossas expectativas do divino. Então no fim, quem se converte no final da reunião é Deus. Então não é a presença dele que nos atraiu, é a nossa reunião que o atraiu. Então ele é parte final. Ele é expectativa, não é convicção. Essa convicção é a convicção da identidade, da natureza compartilhada, que é o que Paulo diz lá: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam conhecer as riquezas da vossa vocação em Cristo. Então Paulo de novo está falando com a igreja que já tem fé, já tem amor, mas que precisa evoluir nessa plena convicção de qual é de fato a nossa vocação em Cristo Jesus. Então eu queria parar aqui um pouco para falar de espiritualidade, falar dos 3 níveis de conhecimento. Então nós temos 3 níveis de conhecimento. Nós temos que a Bíblia chama do conhecimento natural, terreno, animal e demoníaco, e o conhecimento espiritual. Então o que é o conhecimento animal, terreno e por quanto demoníaco? Então nós temos 2 níveis de conhecimento que a palavra de Deus depois define como demoníaco, se a gente ficar limitado a isso. Então é nesse nível de conhecimento da divindade ou de expectação da divindade que o diabo trabalha. Tanto é que a única parte da sociedade que Jesus chamou de filho do diabo não foi a prostituta, não foi o ladrão, não foi o bandido. Qual foi a única parte que Jesus chamou de filho do diabo? Os eruditos, os religiosos. Então, naquilo que é o conhecimento humano, terreno, animal, terreno, o animal é o conhecimento formado a partir da satisfação da necessidade. Então ele é o conhecimento instintivo. Então nós temos um instinto da necessidade satisfeita. Então toda vez que eu tenho uma necessidade satisfeita, isso produz em mim uma sensação de contentamento. Então o divino representa a possibilidade de uma necessidade satisfeita. Então a liturgia, pela liturgia, não revela conhecimento de Deus, porque o cachorro é litúrgico, o cão faz a liturgia, ele dança, ele canta, ele ora com gemidos inexprimíveis até ter sua necessidade satisfeita. Então, para o dono da salsicha, para o cachorro, o dono da salsicha é o divino. E a partir do momento que ele tem sua necessidade satisfeita, ele se afeiçoa ao divino. Ele vai fazer o culto que o divino quer, para manter sua necessidade satisfeita. Então esse é o conhecimento instintivo. Depois nós temos o conhecimento intuitivo, que é quando a gente associa o instinto à cognição. Aí já não é mais uma questão de necessidade, é uma questão de interesse. Então eu elaboro minhas necessidades. Minhas necessidades agora, elas não são primárias como de um animal, elas são cognitivas, elas são um pouco racionalizadas. Já não é mais só o que eu preciso, é também o que eu gosto. É aquilo que eu preciso do jeito que eu gosto. E aí eu também vou desenvolver uma liturgia em cima dessa cognição, mas até aí é o nível onde o diabo trabalha, porque é animal e terreno, porque está focado na divindade. Então isso não é espiritualidade, isso é religiosidade.
E há plenitude, desde que a necessidade seja satisfeita ou o interesse seja contemplado. Então eu posso, dentro de uma satisfação do interesse, ou de da necessidade, ou de uma contemplação do interesse, eu estou satisfeito. Minha liturgia foi contemplada. Só que a gente não vai percebendo que ao longo do tempo, isso vai causando um agravamento da ansiedade. Então a figura divinizada, ela realimenta a ansiedade. Porque não há relação, não há conhecimento relacional, só existe conhecimento devocional. Então a gente tem ansiedade. E se eu errar no culto? E se eu não acertar na oração? E se Deus não gostar da oferta? E se a gente desafinar na música? E se eu errar um monte? E se a igreja não for espiritual? E se Deus não gostar dessa denominação? Está todo mundo lascado. Então eu estou bem com Deus enquanto eu tenho certeza de que a minha devoção. Então você vê que isso está apresentado lá onde? Na tentação. Jesus é tentado primeiro o quê? Na satisfação da necessidade, depois da contemplação do interesse. Por que você não transforma pão em pedra em pão? E por que você não usa o seu culto para contemplar seus interesses? Então quem faz esse tipo de proposta? O diabo. E por que você não usa a sua espiritualidade para proteger você mesmo? Então está vendo onde é que ele vai chegar com a gente? E ele vai chegar com a gente aonde? Num bordel? Não, ele vai chegar com a gente no lugar mais alto da torre de uma igreja, que é Babel. Babel não é a proposta de construir um prostíbulo, nem um bar, nem uma convocação com a rei. Babel era a proposta de construir um templo que no final alcançasse Deus e protegesse o povo por resto da vida. Então Babel é uma proposta de salvação coletiva. Sim ou não? Num viés religioso, divino. Não era outra coisa. É a insistência de evocar o divino sem conhecer o Pai, sem conhecer as virtudes. Então nós falamos da questão do conhecimento. Então existe um outro nível de conhecimento. Então nós temos lá o natural, que é o instintivo, nós temos lá o intelectual, que é o intuitivo, e temos o espiritual, que é o essencial. Então não é relacionar com Deus nem porque é necessário, nem porque é importante. Quem relaciona com alguém porque é necessário, porque é importante, relaciona por interesse. Então não relaciona por amor. Se a minha relação com Deus é por necessidade, ou porque é importante, se você está fazendo evangelismo porque isso é necessário ou é importante, então você não está fazendo por amor. Se você está fazendo porque é necessário e importante, no fim você está salvando você mesmo, para não ser achado em falta. Então, por isso que Pedro está escrevendo, ele está dizendo o seguinte: se a nossa fé não for acrescentada de virtude, e essa virtude for acrescentada de ciência, até que isso se desenvolva para o amor, o tipo de fé que nós estamos praticando é estéril e míope. Então, se a nossa fé não evoluir para os afetos, se a nossa fé não evoluir para as relações, ela é estéril e míope. Ela é cega? Não, ela não é cega. Mas ela só enxerga as obviedades. Então muitas vezes nós estamos dedicando tempo demais às obviedades da divindade, em vez de nós procurarmos desenvolver na nossa percepção teológica a relação com as suas virtudes. Então muitas vezes nós estamos carregados de academicismo, tentando definir Deus na sua divindade, em vez de estar carregados de afeição, fazendo com que a nossa teologia melhore a nossa espiritualidade em favor das relações. Porque esse foi o mal identificado no homem antes do próprio pecado. Então a solidão não é resultado do pecado. O pecado é resultante da solidão. Então a quebra relacional não produziu o pecado. Ou melhor, o pecado não produziu a quebra relacional.
a quebra relacional produziu pecado. Por isso, às vezes nós estamos carregando a tinta na questão do pecado, sendo que o pecado está resolvido. Vou falar uma coisa aqui, fecha a porta, ninguém sai, só um minutinho. A questão, às vezes nós estamos enfocando no pecado, sendo que o pecado está resolvido, porque os pecados já foram o quê? Perdoados. Quem cometeu, quem está cometendo e quem vai cometer. Então qual é o grande problema da humanidade? É a iniquidade que continua produzindo pecado. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas estarão tão cheias de iniquidade. O que é iniquidade? É maldade? Não. Maldade é impiedade. O mundo não vai se tornar um mundo ímpio. O mundo vai se tornar um mundo insensível, cético, não é incrédulo. As pessoas vão confessar fé, mas não verão nela virtude. Então o mundo está se tornando religioso e menos virtuoso. Por quê? Porque está se carregando de direito. Iniquidade não é maldade, é a exacerbação do direito, é usar a fé em favor de si mesmo. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará nos corações. E quando o amor se esfriar, aí sim nós vamos ter uma crise de fé. Então, uma das características dos últimos dias é que nós vamos ter um esfriamento do amor, a ponto de Jesus dizer: e quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará nele o quê? Fé. Porque sem amor não é fé, é crença. Então nós estamos buscando os direitos de ser crente. Sendo que a fé não é para produzir um crente, a fé é para produzir um justo. Crente não vive de fé, crente vive das crenças. Os crentes não vão transformar o mundo. O mundo não vai ser transformado pelos evangélicos. Os evangélicos não trarão a glória de Deus ao mundo. Os justos trarão a glória de Deus ao mundo. Porque o reino de Deus é o reino de quê? Paz, justiça e alegria no Espírito. O cetro do reino de Deus na mão de Cristo é o cetro da justiça, e não do dogma religioso. Dogmatismo religioso não vai transformar a sociedade, vai exacerbar os conflitos. Jesus diz que recebeu do Pai duas coisas. Ele diz: eu recebi a palavra, e a palavra eu dei para os meus discípulos, e pela palavra serão perseguidos. Mas eu também recebi do meu Pai o quê? Eu recebi do meu Pai o quê? A glória. E dei a minha glória a eles, para que através da minha glória eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Então nós estamos pregando um evangelho de poder sem glória. Não há glória na nossa pregação, porque a nossa semântica é cada dia mais apurada, a nossa dialética é cada dia mais apurada, mas as nossas relações são cada dia mais difíceis. E o que vai transformar o mundo não é a eloquência da nossa pregação, nem a verborréia dos nossos sermões, mas é a qualidade das nossas relações. A doutrina dos apóstolos não era identificada no apuro dogmático. A doutrina dos apóstolos era traduzida em comunhão, partir do pão e orações. A sentença sobre a igreja de Éfeso é que ela era ruim de doutrina, ela era ruim de liturgia, de organização, de sacrifício ministerial. Não, sei as tuas obras, vocês se sacrificam, vocês têm uma teologia apurada, vocês têm um rito exemplar, vocês dão tudo pelo que vocês acreditam, e mais, vocês têm tanto apuro teológico, vocês conseguem saber quem é herege e quem é bíblico, mas vocês não se amam, e é por isso que vocês vão perder o seu lugar. Então não há espiritualidade sem afeto. É redundância falar de espiritualidade e amizade.
Então eu queria concluir dizendo uma coisa, assim, compartilhando. Quando a gente vai apurando, a gente está... A igreja é uma pessoa. A igreja não é uma instituição. A igreja é uma pessoa. Ela é o corpo vivo de Cristo. É uma pessoa em unidade com Cristo. E a palavra de Deus diz que Cristo seja formado em nós. E que ao final de tudo, todos nós temos a mente de Cristo. Então, o trabalho teológico, o trabalho da espiritualidade da igreja seria para evoluir a pessoa e não para aprimorar o dogma. Então, a igreja, como pessoa, tinha que estar melhorando e não piorando. Nossas relações eclesiásticas estão cada dia mais difíceis. Nós nunca ouvimos tanto xingamento na televisão, na boca do evangelho, como a gente escuta hoje. O apuro doutrinário é tão grande que nos permite usar xingamentos. O idiota, o safado, sem vergonha. Eu não sei com quem nós aprendemos não. Então, assim, a igreja é para ela crescer, para chegar à estatura de varão perfeito. Então, a cultura de vida da igreja tem que melhorar com o tempo, como pessoa. Então, a igreja, como pessoa, tinha que melhorar na sua consciência, nas suas relações, no trato como pessoa. Não teve que aprimorar a instituição. À medida que nós fôssemos evoluindo como pessoa, nós precisaríamos de menos artifícios estruturais e dogmáticos. Mais consciência de graça e favor, menos lei. Está vendo? Então, como divindade, Deus tem 3 atributos. Aqui vai ficar fácil perguntar isso. Quais são os 3 atributos da divindade? Não estou ouvindo. Deus é o quê? Pode falar, não. Quais são os 3 atributos de Deus? Divindade, não? Onipotente, onipresente e onisciente. Então, mas não é pelos seus atributos que Deus queria ser conhecido. Quando ele fala das suas semelhanças, ele está falando dos seus atributos. Esses atributos são intrínsecos, incomensuráveis. E aí Pedro está dizendo que nós não somos participantes dos atributos. Nós somos participantes do quê? Das virtudes. A natureza divina não está revelada nos seus atributos. Os atributos de Deus é aquilo que Ele dispõe para revelar a sua natureza, o seu caráter, que está nas suas virtudes. Então a igreja é a comunidade virtuosa. A igreja é o povo virtuoso. A igreja é sacerdote das virtudes e não defensora dos atributos. Deus não tem que ser defendido dos seus atributos. Nós não precisamos fazer apologia dos atributos de Deus. Até porque quando você conhece os atributos de Deus ou tenta identificar sem conhecer as virtudes, você se confunde. Porque, por exemplo, como é que um Deus onisciente faz uma pergunta e ele é onisciente? Então, ele está sendo estúpido em perguntar onde está isso. Uma estupidez. Ele é onisciente ou não é onisciente? Paulo pediu para Deus curar ele 3 vezes. E Deus não curou. Porque não quis. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar só um pouquinho, mas ele segura. Deus não curou porque como Deus ele podia, mas como Pai ele não podia. Então Deus é onipotente ou não é onipotente?
Então as virtudes impõem limite aos atributos. Então Deus, apesar de ser onipotente, onipresente, onisciente, Ele impõe limites a si mesmo por conta das suas virtudes. Então não é toda hora que Ele é onipresente, não é toda hora, não é em todo lugar que Ele é onipresente, não é de tudo que Ele é onisciente, e não é tudo que Ele é onipotente. Porque tem certas coisas que Ele não pode. Ele não podia curar Paulo, porque senão Paulo não conheceria a sua virtude. Ele não podia salvar Jesus na cruz. Podia ou não podia? Jesus sabia que podia, e ao mesmo tempo não podia. Ele é onipresente. Então por que Jesus, no momento da morte, diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a gente, de maneira clássica, desenvolveu a ideia, olha como é que a gente é cruel, a gente desenvolveu a ideia que Deus se ausentou de Jesus porque Jesus estava tão cheio de pecado que Deus não podia conviver com o pecado. Então nós estamos dizendo que o pecado impõe a Deus comportamentos. Amado, quando Adão pecou, Deus estava exatamente no lugar que Ele sempre esteve. O pecado faz separação entre nós e Deus, mas não faz separação entre Deus e nós. O pecado nunca determinou a Deus comportamento. Porque o mesmo Jesus que diz: Deus meu, por que me desamparaste? No clímax da sua agonia diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o sacrifício de Cristo é o desligamento da figura divina para a apropriação plena da figura paterna. A figura divina está desaparecendo do horizonte de Cristo para que ele seja totalmente identificado com a figura paterna. Então há momentos em que Deus onipresente não estará presente, porque quem tem que estar presente é o Pai, não é Deus. As virtudes impõem limites aos seus atributos, e quando uma pessoa não tem virtudes, ela tem que ser impedida externamente. Então, para quem não tem virtude, os limites são externos, mas para quem tem virtude, os limites são internos. Por isso que a igreja sem virtude tem que inventar tanta regra para ver se os crentes se comportam bem e continuam merecendo a salvação. Porque como nós estamos ensinando os crentes a só querer ser salvos no fim, e eles não têm virtude, porque só temem os atributos, então uma pessoa sem virtude tem que estar cheia de regra na igreja. Então nossa liturgia está cada vez mais apurada, tentando salvar pessoas sem virtude, porque são pessoas focadas nos atributos. Amizade é virtude. Espiritualidade e amizade são a mesma coisa, porque nós não somos uma comunidade cheia de atributos. Nós somos a comunidade virtuosa da terra. Então o que vai transformar a humanidade é o compartilhamento das nossas virtudes e não a apologia dos nossos atributos. E isso, quero terminar então dizendo o seguinte: isso é tão grave que a gente está cometendo uma heresia teológica, porque nós estamos colocando a graça como consumação da salvação, como se a salvação se consumasse na graça. E uma salvação que se consuma na graça, ela mutila a plenitude da pessoa de Deus, porque a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Então a consumação da salvação, na construção da igreja como comunidade virtuosa, está na comunhão do Espírito. Então a comunidade espiritual é aquela comunidade que vive em plenitude de comunhão. E nós fazemos apologia do Espírito pelos seus dons, que são atributos, e não pelas suas virtudes, que é a comunhão. Então agora eu perguntei quais são os 3 atributos de Deus. E agora eu vou perguntar, quais são as 3 virtudes de Deus?
são as 3 virtudes de Deus? Alguém sabe dizer? Não? Alguém arrisca? Quais são as 3 virtudes de Deus? Está vendo? A gente repete todo dia, é o credo, é a bênção apostólica. Vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o nome do Pai? Amor. Qual o nome do Filho? Graça. E qual é o nome do Espírito Santo? Comunhão. Então quais são as 3 virtudes de Deus? Amor, graça e comunhão. Então nós somos o que? A nossa teologia tinha que estar trabalhando o quê? A onipotência, a onipresença, a onisciência. Nossa teologia tinha que recuperar o tempo perdido, que é isso nós não sabemos mais do que precisa. O que nós não estamos sabendo? Que Deus é amor. E esse amor só é verdadeiro quando ele é dadivoso, gracioso, quando ele trabalha em favor de alguém que não a si próprio. Graça. Isso constrói uma cultura de comunhão, onde a marca principal não é a qualidade da nossa liturgia, mas a qualidade das nossas relações. Graças a Deus, acabou.